Declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da Presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi,
para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite a todos. Para refletir, Salmos capítulo 2, versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Correspondências recebidas. Ofício número 6, 2009, do presidente Ansul Parro, convidando todos os vereadores para se fazerem presentes junto à explanação do diretor-presidente da Coapar, senhor Rafael Greca de Macedo, a qual refere-se à construção aproximadamente de 14.000 unidades habitacionais no período de 2009 a 2010. Esta explanação será realizada no dia 8 de abril, no auditório da Fundação Municipal de Cultura de União da Vitória, às 15h30. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 13/2009. Revoga a Lei Municipal número 31/77/2004, a qual declara de utilidade pública a Associação Lar do Idoso Carente e Amparo ao Deficiente Físico, Lar LM. Projeto de Lei Ordinário número 14/2009. Outorga em concessão de uso não remunerado o imóvel à Associação da Pastoral de Saúde. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária, número 7/2009, da autoria do presidente da mesa. Dispõe sobre a segurança dos usuários dos caixas eletrônicos, agência bancária e outros. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Enviado em 3/4/2009, o projeto de lei ordinário número 6/2009 dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito ao cargo de prefeito municipal e das outras providências. Indicações. Número 73/2009, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade providenciar auxílio com o envio de máquinas para a retirada de tubos localizado na rua Ariovaldo Ergo, de frente ao imóvel número 353, no bairro São Sebastião, local onde o proprietário está prestes a iniciar a construção de sua residência, mas encontra dificuldade com a tubulação e para contratar máquinas para a retirada destes tubos. Tocos. Aqui está tudo, então vamos ler tocos. São tocos, é uma área de terreno baldio. Número 74/2009, do vereador Júlio Adilson Pires, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade providenciar a construção de uma boca de lobo na rua Domícios Caramela, de frente ao imóvel número 70, no bairro São Basílio Magno, local quando da ocorrência de chuvas, alagamentos são registrados, fazendo sérios prejuízos ao proprietário. Número 75/2009, do vereador Ricardo Adriano Sass, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade urgentemente solucionar o sério problema existente na subida da rua Stanislau Nitska, que é pavimentada, com a esquina da rua Leofredo Tavares, de chão batido, no bairro São Gabriel, no que refere-se à dificuldade encontrada pelos motoristas do coletivo urbano, quando se deparam com o surgimento de ondulações no leito da via pública, fazendo com que os ônibus cheguem a patinar, e até mesmo perca a potência e comecem a descer de ré, expondo o motorista
e passageiros ao perigo. Número 76, 2009, do vereador Ricardo Adriano Sass, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade imediatamente enviar as máquinas necessárias até o bairro São Gabriel, mais especificamente na rua José Nunes de Lima, eliminando o sério problema de erosão existente em ambos os lados desta via pública. Conforme o registro de moradores da região, ainda não afetou definitivamente o leito da via pública, com o impedimento de passagem de veículos devido à grande estiagem que ocorre em nossa cidade. Pois caso comece a chover seguidamente, facilmente a erosão tomará conta desta rua. Número 77, 2009, do vereador Gilmar Gerenchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela manutenção da iluminação pública, proceder à instalação de uma luminária completa na rua Zeno Otto Filho, de frente a um imóvel número 42, no bairro Cristo Rei, local onde moradores estão apreensivos quanto à escuridão reinante no local. Número 78, 2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha. Ao senhor prefeito municipal para que determine os órgãos competentes a instalação de 6 luminárias na rua Irmãos Gonçalves de Andrade, iniciando na esquina da rua João Augusto Barbosa até alcançar o imóvel número 902, no bairro São Brás. Já existe o posteamento, faltando apenas as luminárias, que certamente virão minimizar o sério problema de insegurança que toma conta dos munícipes que passam por esta via pública. Número 79, 2009, do vereador Moisés Miguel Benassi, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras a municipalidade providenciar urgentemente o patrulhamento e o revestimento com pedra brita de todas as ruas do loteamento Jardim Musulão, rua esta que, conforme reclamação dos moradores, estão intransitáveis. Número 80, 2009, do vereador Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal para que determine as secretarias envolvidas criarem projetos visando a imediata revitalização de todas as ruas do distrito de São Cristóvão, com patrulhamento ou revestimento com pedra brita. Deve-se criar urgentemente um projeto e dar prioridade na realização de melhoria nas ruas do distrito de São Cristóvão, pois caso isso não venha a ocorrer, certamente quando chegar mais próximo do período de inverno e de chuvas, estarão estas vias públicas intransitáveis, o que poderá trazer mais gasto aos cofres do Executivo para recuperá-las. Número 81, 2009, do vereador Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade providenciar a limpeza da valeta localizada na confluência das ruas Emília Silveira com João Leonardi, no bairro Bom Jesus, bem como estudar a possibilidade de um futuro breve proceder à colocação de tubos, evitando desta forma que dejetos se acumulem e tragam problemas de saúde aos moradores da região. Número 82, 2009, do vereador Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras enviar 2 cargas de terra até o final da rua Papa João 23, esquina com a Avenida São Cristóvão, local onde há necessidade de se nivelar o passeio com o final do asfalto, possibilitando a passagem de pedestre com maior segurança. Número
83/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a inclusão do novo projeto de asfaltamento de vias públicas a ser elaborado por esta administração, as ruas Bernardina Schleder e Sérgio Ribeiro, ruas estas localizadas dentro do bairro Cidade Jardim. Número 84/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que, quando dá autorização para a Secretaria de Planejamento elaborar projeto de asfaltamento das vias públicas, sejam incluídos o trecho final da Rua Cordovan Frederico de Melo e Valdo Tomasi, ambas localizadas no conjunto Panorama. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benazzi para que informe se há algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Não houve inscrição de nenhum vereador. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benassi, secretário desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 5/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinária número 5/2009. Dispõe sobre inclusão de metas legislativas e ações prioritárias no anexo 1 da Lei 3313 de 2005, que trata sobre a PPA, Plano Plurianual. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 12/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado na Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 12/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinária número 12/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar por anulação para a Câmara Municipal de União da Vitória e contém outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Número 78/2009, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal para que, através das secretarias envolvidas, determine a implantação de água no loteamento Parque Nossa Senhora das Vitórias, proximidades do Baú Clube de Campo, onde a Sanepar não atua e não existe rede de água tratada. Já foi construído o poço artesiano naquela localidade, faltando apenas a implantação da rede de água para atender aproximadamente 70 moradores. Em discussão. Com a palavra o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa, falado escrito, eu quero parabenizar o vereador Jair Brunhago por esse requerimento e dizer que eu realmente não tenho esperança. Tudo que vier de Sanepar, de Copel, é difícil lidar. E essa rua, vereador, Horácio Ribeiro, eu queria que incluísse no teu requerimento aqui, que é a rua que passa na frente do baú, até eu nominei essa rua há uns 8 anos atrás, nessa casa. Não tem um contribuinte do município de União da Vitória que tenha água ali.
Foi feito mais de 100 pedidos nessa casa. E essa Sanepar continua azucrinando aqui na União da Vitória. Eu não sei até quando que nós vamos aguentar a diretoria da Sanepar empurrando a goela abaixo na União da Vitória. Essa vergonheira que existe. E nós temos que pedir, vereador Jair, temos que pedir muito mais, porque levam quase 700 mil reais de União da Vitória e não deixam nada de investimento. E essa rua é uma vergonha. Há 8 anos atrás, já, quando nominei essa rua Horácio Ribeiro, no Parque Nossa Senhora de Vitória, pedi água. Tanto água quanto telefone. E até hoje não tem nada. Tudo que vem do governo é terrível e é difícil. E a Sanepar continua aqui azucrinando os moradores de União da Vitória, cobrando a água mais cara que existe, taxas. E quando o coitadinho não pode pagar, vão lá e cortam. Então eu quero dizer que está de parabéns. E até gostaria, vereador Jair, até ser incluído nesse teu requerimento, para brigar junto, porque todos aqueles moradores ali usam água de poço, estão sujeitos a doenças, né, intestinais e outros, mas, infelizmente, o cidadão brasileiro tem que sofrer na unha de um governo que não é governo, é desgoverno. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Moisés. Eu hoje estive conversando com o responsável pela Sanepar aí, eles não estão investindo porque não foi renovado o contrato até a presente data. Eles têm um dinheiro grande para investir, mas a municipalidade não quer renovar o contrato, não sei, o prefeito devia decidir se vai renovar ou não vai renovar isso aí, sabe? Eu acredito que tinha que tomar uma decisão da prefeitura se eles vão renovar ou não vão. E ela não está investindo por causa eles não têm segurança nenhuma para poder investir aí. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Está de parabéns o Jair pelo requerimento, parabéns. Queria só esclarecer o vereador Moisés o seguinte: essa briga com a Sanepar vai continuar, vereador Moisés, não porque a Sanepar, ela passou a prometer que investiria em União da Vitória depois que esse contrato foi denunciado, depois que a prefeitura tomou a frente para realmente tomar a água e esgoto cedo de União da Vitória e Porto União para poder, aí eles vieram com esse papo que iria ter investimentos, mas não faziam investimento há muitos anos. Cobram de determinados bairros, como é de conhecimento de todos aqui, cobram rede de esgoto e não usam a rede de esgoto e nem tratam a rede de esgoto. E isso há muito tempo. Então, quando foi tomada essa decisão de não renovar o contrato com a Sanepar, eles vieram que tem 10 milhões, eu não sei quanto, para investir em União da Vitória. Mas só vieram falar que tem algum investimento depois que não foi renovado o contrato. Então, eu acho muito difícil, eu acho que a população de União da Vitória tem de continuar essa briga, eu acho que o prefeito deve continuar essa briga, para que realmente a gente possa ter uma rede de água e esgoto digna do município de União da Vitória, que a gente possa captar realmente água de lugares, não do Rio Iguaçu, mas de outro lugar, outra fonte de abastecimento. Uma parte, senhor presidente. Senhor vereador. Pois não? Eu só gostaria de, incrementando a tua fala, dizer que a União da Vitória não pode renovar com a Sanepar. A União da Vitória, que deveria vir para essa casa, nós discutirmos aqui, que é a vontade do povo discutir tarifa, discutir, nós não temos esse direito, é a goela abaixo. Nós temos que abrir uma licitação na União da Vitória digna da população, que nós, a Câmara de Vereadores e as entidades, as associações de bairro, possam dizer o valor. Isso é direito público, mas no Paraná, infelizmente, nós temos que aguentar, tem que engolir goela abaixo tudo que essa empresa tem de valor e de taxa. Inclusive, continuando, vereador Castilho, então a gente precisa realmente de novas fontes de captação de água, deixar realmente o Rio Iguaçu, partir para outras coisas, e isso a Sanepar não vai fazer. Nós vamos ter de brigar, vamos ter de continuar brigando, e acredito que nessa Casa de Leis a gente vai ter de encampar essa briga também, junto com a Prefeitura Municipal, junto com todos os munícipes, e realmente não renovar esse contrato com a Sanepar. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 79/2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, ao doutor Fernando Hélio Martins, chefe do Escritório Regional Médio Iguaçu,
para que estude a possibilidade de se construir 2 lombadas na PRT 280 no quilômetro 0 mais 800 metros, entrada para o bairro Monte Castelo. As 2 lombadas devem ser construídas nas imediações da rua Egon Frederico Biberbach, principal acesso para o referido bairro. O grande movimento, principalmente de caminhões que passa pelo local em busca do Porto de São Francisco, faz com que se torne perigoso e muito difícil a travessia de pedestres. Crianças que estudam no colégio e escolas da região são obrigados a expor-se a acidentes, pois não conseguem transpor a 280 para buscarem o lado mais seguro, ou seja, onde existe a ciclovia. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 80, 2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa. A Comissão Municipal de Transportes Coletivo, para que, em conjunto com a empresa Nossa Senhora da Piedade, providenciem estudos no sentido de estender a linha do bairro São Gabriel das 22 horas, sendo o centro-bairro até a localidade de Jardim Angélica, próxima à empresa Nutrivale. A comunidade estudantil, que abrange 8 pessoas, estão solicitando esta extensão de percurso. Haja visto que são obrigados a percorrer um trajeto de mais de 2 quilômetros a pé, de noite e ainda em estrada de chão, correndo sério risco de serem atacados por pessoas desocupadas, além dos demais transtornos. O questionamento para a empresa permissionária é de que todos os demais horários desta linha chegam ao loteamento Angélica, apenas os das 22 horas não é realmente o que mais traz preocupação. É o que mais traz preocupação. Devemos colaborar e incentivar essas pessoas que se dedicam no período noturno para que se classifiquem com os estudos. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 81, 2009, do vereador Gilmar Jarentiuk. Ao senhor prefeito municipal para que determine a Comissão Municipal de Transportes Coletivos estudar juntamente com a empresa Nossa Senhora da Piedade alteração no trajeto de ônibus que faz a linha São Sebastião Centro, fazendo com que ao invés de realizar o contorno da rua Francisco Fernandes Luiz, seguindo para a ponte do Mícios Caramela, prossiga em frente para a rua Mário de Paul, até chegar à BR-476, passando desta forma ao ponto de ônibus no Hospital São Camilo. A alteração de trajeto facilita em muito o embarque e desembarque de pessoas que diariamente procuram aquela instituição de saúde para realizarem seus exames, tratamentos e fisioterapia. Temos certeza de que para a empresa esta mudança não acarreterá em despesas significativas. Em discussão. Com a palavra, o vereador Daldim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite aos munícipes aqui presentes. Eu estive falando com a doutora Sônia Guzoni no final do ano e ela tinha me pedido para que na Câmara nós vereadores entrasse com um pedido à empresa Piedade para que os micro-ônibus que passam em frente ao hospital regional, que eles subam até o hospital regional. Porque muita gente vai até ali, desembarca ali, mal às vezes, e daí tem que subir a pé até lá em cima. Então ela tinha feito essa solicitação para a gente brigar por isso, pedindo que os micro-ônibus façam o contorno em cima do hospital e desçam novamente. Então seria uma sugestão aí para que isso fosse colocado no seu requerimento, vereador. Com a palavra, o vereador Gilmar.
Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 82, 2009, do vereador Moisés Miguel Benassi, a direção da Brasil Telecom, para que determine o setor competente estudar a viabilidade de se atender a população rural de União da Vitória, instalando um telefone público na comunidade de Santo Antônio da Guaíra, mais principalmente no imóvel comercial conhecido como Bar da Tuca. Trata-se de atender mais de 86 familiares daquela região que não possuem este meio de comunicação. São obrigados a percorrer longo trajeto até a comunidade de São Domingos para comunicar-se em casos principalmente de saúde. Ao fazermos o levantamento da população desta comunidade, certamente o número de pessoas residentes passa de 100. Número este qualificado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para se instalar e dar condições de uso de telefone público. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 83, 2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Planejamento, realizarem estudos no sentido de proceder à abertura da rua Augusto Reisenberg, ligando o alto do bairro São Brás ao bairro Sagrada Família, na região dos fundos do aeroporto. Há muito tempo aquela comunidade aguarda esta importante obra, que irá diminuir percursos para os moradores e facilitará a vida de todos que necessitarem deslocarem-se daquela região. Em discussão. Com a palavra o vereador Daldinho. Essa rua faz exatamente 8 anos que ela começou a ser aberta. E eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui presidente do bairro, assim que a gente ganhou a associação, a gente solicitou ao prefeito para que fizesse a abertura dessa rua. Na época ele pediu para mim do departamento de obras e solicitar ao diretor de obras que se mandasse a máquina para fazer o início da abertura dessa rua. Eu tenho fotos e tudo. A máquina foi e abriu até um pedaço. E está até hoje, a gente está aguardando isso aí. Tá certo que lá vai, a gente sabe que lá vai bastante tubo, e tubo grosso, grande, né? Tubo de 1,20 m de diâmetro, né? A gente sabe, mas é um negocinho que aquela população espera isso há muitos anos, sabe? Eu acho que esse requerimento já deve ter entrado umas 2, 3 vezes aqui durante todos esses anos. Então a gente realmente espera que venha acontecer essa abertura dessa rua, porque vai beneficiar uma boa parte da população. Eles têm que dar a volta pela São Cristóvão para poder chegar na igreja. Crianças que estudam, fazem catequese e assim por diante. Então, isso realmente é de muito interesse da nossa comunidade lá. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 84, 2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável da iluminação pública, urgentemente rever a escuridão onde munícipes se deparam quando saem da rampa destinada aos ciclistas, sentidos centro-bairro, São Cristóvão, envolvendo ainda o túnel lá existente. Há necessidade de se instalar algumas luminárias naquele trecho da rampa e do túnel, pois o perigo é constante para as pessoas que passam pelo local no período noturno. Várias são as reclamações e registros de munícipes que foram atacados por pessoas desocupadas, as quais ficam escondidas nas imediações para promoverem assaltos, utilizando da precocidade da iluminação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Número 85, 2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha. Ao senhor prefeito municipal para que determine a Comissão de Transportes Coletivo de União da Vitória estudar, juntamente com a empresa Estrela Azul, a possibilidade de reativar o ponto de ônibus que existe próximo à Secretaria Municipal de Saúde, para embarque e desembarque dos passageiros que se utilizam do transporte desta empresa. Com a mudança da rodoviária, a população que usufruía daquele ponto pela facilidade está totalmente desprotegida, pois é obrigado a embarcar e desembarcar somente na rodoviária, o que traz sérios transtornos com a locomoção devido à distância. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 86, 2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha. Ao senhor prefeito municipal, para que determine todas as secretarias envolvidas criar urgentemente uma grande frente de trabalho envolvendo máquinas e servidores a fim de socorrer os moradores do conjunto Lagoa Dourada, no que refere-se à limpeza das valetas, patrulhamento das vias públicas com a colocação de pedra brita, desobstrução das bocas de lobo e também o recolhimento de entulhos espalhado por todas as laterais das ruas e também nos terrenos baldios. Senhor prefeito, diariamente nos chegam várias reclamações dos moradores indignados com o descaso e o abandono do conjunto Lagoa Dourada. Esta solicitação nada mais são que benfeitorias corriqueiras e indispensáveis para qualquer comunidade devidamente constituída. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Eu passei o final de semana pela Lagoa e ainda retornei hoje e me assustei. Digo isso porque trabalho com a comunidade da Lagoa Dourada há muito tempo. E a gente sempre está visitando as famílias, uma vez que eu trabalho com filhos dessas famílias. E é assustador mesmo ver. De repente, se a prefeitura está com alguma dificuldade, eu até vou compreender, sem dúvida que vou. Só que é um absurdo mesmo que está acontecendo, né? Além das roçadas necessárias, a última rua da Lagoa Dourada, praticamente não se enxergam as casas. E passei por lá ainda hoje, né? O esgoto é liberado na rua mesmo, inclusive do próprio Centro de Educação Infantil, né? A água que corre no meio da rua já causou valas no meio da rua. Então, assim, é uma questão de urgência mesmo. E retorno, né, ainda a colocar nessa casa que a gente sempre lembra dos nossos bairros mais carentes, das nossas periferias, mas que a gente não lembre só no momento de festa. É urgente mesmo, né? E vou compreender, como disse, se assim a prefeitura não tiver condições, que a gente tivesse um retorno rápido, né? Nós estamos aí vivendo a Semana Santa e me parece que lá, desculpe a brincadeira, as crianças não vão nem achar o coelhinho, porque é mato mesmo, está perdido a lagoa. E a gente precisa, assim, que seja urgente, pelo menos no essencial, nesse trabalho essencial, no atendimento essencial a essas famílias. Obrigada. Com a palavra o vereador Jair. Em termos de esgoto ali, eu acho que a vereadora desconhece que há pouco tempo atrás ali foi feita toda a tubulação, né, naquele bairro, restando apenas 2 ruas ainda, que está estendendo o crescimento daquele trecho. E lógico, devemos verificar quanto é o desgaste devido à chuva. E também ali eu acho que deve ter conserveiro. Se não tiver, nós temos que pedir aí o Márcio para verificar. Mas estar totalmente abandonado, da forma colocada aqui, jogado, não é bem isso, porque ali foi feito toda a tubulação naquela parte, exatamente para abrigar a área pluvial, feito um investimento ali. É lógico que provavelmente com desgaste, a erosão e o mato, quem sabe, temos que verificar, mas a princípio deve ter um conservo. Se não tiver, aí sim nós temos que pedir aí para a equipe do Departamento de Obras fazer esse trabalho lá naquele ponto, tá certo? Agora, usar aí a Páscoa, tal, como isso, é meio demagógico, né, vereadora? Com a palavra o vereador Gilmar. Foi colocado aqui que foi feito a doação, foi colocada a doação lá na água de chuva, numa arena fluvial.
Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 87, 2009, do vereador Jair Brunhago, aos deputados da nossa região, Pedro Ivo Wilco, Antônio Martins Anibele e Alexandre Cury, a fim de que os mesmos empenhem-se na liberação de recursos financeiros a nível estadual para a construção de uma quadra de esportes coberta para o Colégio Inocêncio de Oliveira, Escola Municipal Miguelina Treuque, no bairro São Sebastião. O governo do estado do Paraná está disponibilizando em seu orçamento uma verba considerada para ser aplicada no município de União da Vitória. E dentro desta dotação orçamentária poderá, com o apoio dos deputados da base do governo estadual, ser destinada liberada esta verba para a construção de uma quadra de esportes coberta. Este estabelecimento de ensino acolhe aproximadamente 1.000 alunos, o que já poderia ser suficiente para amparar esta solicitação. Mas também devemos levar em consideração os moradores daquela região, pois atualmente não dispõem de um espaço físico adequado para a prática esportiva, principalmente para os fins de semana e ainda com cobertura. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores. Me dirijo ao senhor presidente, por desconhecer. Ainda estou aqui no meu primeiro ano de mandato e não entendo, e gostaria que me esclarecessem, por favor, quando se trata de projeto já incluso, que é o caso desse requerimento. Eu tenho em mãos um fax que recebi há 1 hora praticamente atrás, onde não só essa quadra já está incluso nesse projeto. Coloca o vereador proponente que existem recursos, né, ele mesmo coloca isso, que estão disponíveis para a União da Vitória, e essa quadra já faz parte, não só essa, como a do Rio Vermelho também. Já faz parte, até porque não queremos que a nossa casa caia em descrédito, né? Aqui é uma casa de leis, de respeito, eu acho que se tornar repetitivo, né, que ninguém tem que faturar nisso. Mas também proponho ao proponente que, se assim ele entender, eu sou favorável ao projeto, deixar bem claro isso, aliás, ao requerimento, eu sou favorável, mas então que inclua o nome de todos os vereadores nesse seu requerimento. Obrigada. Com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente, a vereadora que me antecede, pelo jeito, gosta de levar vantagem em tudo. Porque a ponte também que liga São Gustavo também tem um orçamento já. Está no PAC. Se é por isso, o povo não precisa mais solicitar nada. E a cobrança é necessária. Quer dizer, se for sair, eu quero carona. Se for para cobrar, não cobre sozinho. Então, não é por aí. Existe essa verba orçamentária, não de hoje. Há muito tempo ela está no orçamento. Existe sim. Basta acessar a internet, portal da educação, e está lá. Tá certo? Eu estou pedindo aos deputados, que são de base do governo, que se empenhem para liberar. Ela existe. Mas por que não liberaram ainda? Existe há 6, 7, 10 anos, mas não liberaram ainda. Assim como nós já pedimos para outros locais, onde eu cobrei, dei condições, que vou citar o caso das escolas boarding, onde nós doamos o terreno, fizemos o aterro, cobramos e está saindo. Agora, quer dizer, se está para sair, eu quero meu nome. A senhora mesmo mandou um recadinho pedindo para incluir o seu nome já hoje. Tá certo? Então não é por aí. Eu vou continuar cobrando e será no meu nome, porque eu solicitei. Estive em um curso de 1 semana em Foz do Iguaçu, aonde foi explicitado verbas que podem ser requeridas, não alocadas ainda. Agora que eu estou vendo que tem deputado querendo pegar carona.
Só falta querer me dizer que o Pedro Ivo está liberando isso. Só falta querer me dizer que o Anibele não está trabalhando, que o Cury não vesticulou isso aqui e que é um projeto exclusivo do Pedro Ivo agora. Só falta isso. Estive na semana passada, na reunião do CONAI, que foi na Secretaria de Educação, e aproveitei para estar lá naquela secretaria como vereador, para verificar o que tinha destinado à União da Vitória. União da Vitória tem uma verba de aproximadamente R$1 milhão, que não está definida. Está para a região do núcleo de União da Vitória. E que nós estamos pedindo para que destine neste ponto. E eu venho há bastante tempo, o Pires é meu testemunho aqui, o Clarito, o Castilho, de quantas vezes eu já solicitei esse mesmo requerimento, nesses mesmos termos que estão aqui, Castilho, Pires, nos mesmos termos. E tenho testemunhos que vejo que balança a cabeça, que concordam com o que eu estou solicitando. Quer dizer, eu venho solicitando, cobrando, e alguém descobre que, quem sabe, pode ser que venha sair, porque é um período eleitoral, quer carona, quer viajar, pague passagem. No meu, não vai viajar. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gilmar. Com a palavra, o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo da seguinte maneira: fazer um requerimento e pedir é a anuência do vereador. E tem que cobrar, porque o governo não faz se não tiver em cima, não adianta. Eu tô pasmo de achar assim que está havendo contrariedade de um requerimento tão produtivo para que acorde o governo que está dormindo lá em cima para fazer alguma coisa, gente. Nós temos que trabalhar em conjunto, não adianta nós ficarmos levando para esse lado. Acho que temos que pedir, sim, daqui um pouco vai sair um requerimento da Copel que eu estou pedindo, e vou falar na mesma coisa, senhor presidente. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 88, do vereador Altemir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que, através da Secretaria de Planejamento, elaborem projeto visando a busca de recursos a nível estadual para que se possibilite a extensão de alguns quilômetros da rede de energia elétrica, dando condições ao município de instalação posteriormente de luminárias. Atualmente não há condições financeiras no município arcar com todas as extensões de redes necessárias. A busca de recursos a nível estadual certamente será uma das soluções para o Executivo Municipal poder atender todas as reivindicações que adentram a esta Casa de Leis, oriundas dos munícipes dos mais diversos bairros e também da área rural. Em discussão. Com a palavra, o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez aqui eu venho falar de órgãos do governo que não funciona. É bonito na propaganda. A Copel aparece como uma empresa modelo do Brasil, mas os munícipes e o governo e o município sempre pagam o preço, porque é bonito lá na televisão. Por que eu estou dizendo isso, senhores vereadores?
se a prefeitura ou se os moradores não colocar a mão no bolso para fazer extensão de rede, a Copel não faz. Mas ela é a que cobra. O dinheiro vai para o bolso da Copel para fazer essas fantasias na internet, dizer que está muito bom. Quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, eu teria hoje 5 requerimentos pedindo extensão de rede, como eu pedi um na semana passada. E no ano passado, aproximadamente 20 extensão de rede eu pedi. E nessa casa entra os pedidos dos senhores vereadores, 5, 6, 7, toda semana. Sem extensão de rede não tem como colocar a iluminação pública, não tem. Mas eu quero dizer para os senhores vereadores que o governo tem que dar um jeito de, vamos dizer assim, repassar verba, nem que seja para cobrar depois do próprio município, para que seja feito. Um exemplo, São Cristóvão, eu estou falando de São Cristóvão, mas eu sei que tem problema lá no Rio da Areia, que tem problema no São Gabriel, que tem problema aqui no centro de Nova Vitória. Problema de falta de extensão de rede. Eu estou dizendo isso porque como pode o munícipe de Nova Vitória, o morador, se beneficiar de uma iluminação pública se ainda para frente da casa dele não passa a rede, não tem rede. E São Cristóvão é uma coisa fabulosa. Você não anda 2 quadras, ou numa rua que cruza, ou numa que vai à frente, não tem rede. Como pode a iluminação, ter iluminação? Então hoje eu estive conversando demoradamente com o prefeito Juco. Eu digo, prefeito, quantos pedidos têm sido feitos pelos senhores vereadores que a população pede? Extensão de rede, ou então mesmo iluminação pública. Que para nós é um sofrimento. Nós somos o testo de ferro. Nós sabemos quantos moradores vêm nos pedir. E a prefeitura não tem culpa disso, senhor presidente. Não tem culpa. Porque o morador vai morar, faz a sua residência, e aí não tem como puxar a iluminação. Então o que eles fazem? Eles põem aqueles pontaletezinhos por dentro e puxam. E um puxa do outro. E aí fica essa falta de iluminação pública, principalmente lá no nosso bairro São Cristóvão. Eu converso com o prefeito Juco, que também já tinha dentro do seu plano de visita ao governo do estado amanhã, de colocar na pauta iluminação pública para ver a possibilidade de convênio para nós resolvermos os nossos pedidos que têm sido feitos aqui nessa Câmara. Mas eu disse, prefeito, temos que pedir alguns quilômetros de extensão de rede antes de pedir iluminação. Porque não tem outro jeito de fazer. Não dá para colocar luminária. Eu tenho pedido tanto aqui, mas às vezes é por falta da consciência nossa. Pedimos luminária, lá vai o órgão que cuida da iluminação, chega lá e diz, ó, vereador, não tem rede para colocar luminária ali. Então estamos pedindo, nesse momento, com a aprovação dos senhores vereadores, estou fazendo um requerimento embasado naquilo que conversei com o prefeito Juco, que vai colocar na sua pauta amanhã, lá junto, acho que se não me engano, ao CEDU, e também outra secretaria do Estado, para que ou a fundo perdido ou obra de parceria arrume dinheiro para que venha para Nova Vitória, para que nós possamos fazer alguns quilômetros de extensão da rede nos nossos bairros, para resolver de vez 80% desse problema. E o prefeito realmente vai estar em Curitiba amanhã, reunido com o secretário de Planejamento, mas, de qualquer maneira, ele vai ter essa conversa amanhã ou outro dia. Quero dizer para os senhores vereadores que vai ser uma mão na roda se conseguir esse dinheiro. Quero dizer que nós temos uma grande empresa considerada no Brasil, aqui no Paraná, que é a Copel. Mas para você ter iluminação, você tem que pagar. Para você colocar um poste na frente da tua casa, você tem que pagar. Se você não pagar, não tem iluminação. E quero dizer, o município coordena o adensamento demográfico da cidade. Mas ele não tem dinheiro, porque ninguém dá dinheiro, e dinheiro não dá em árvore. Então ele não tem como fazer esse tipo de serviço. Se não houver uma conscientização da própria companhia de energia elétrica, junto com o governo do estado, que arrecada milhões nessa companhia, nós não temos como fazer. Então, essa é a conversa que vai ser amanhã, ou no dia que for remarcado, que vai ser feito, senhor presidente, para que nós resolvamos de vez. E todos esses pedidos que têm sido feitos aqui para poder ser atendido. Se não houver extensão de rede, não tem como nós pedirmos iluminação. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Número 89, 2009. Do vereador Zilioto Daldinha ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria Municipal da Agricultura, se digne viabilizar a construção de um poço artesiano na colônia São José, na localidade do Rio Vermelho. Moradores da colônia São José estão sofrendo com a falta de água potável naquela região. É meta da municipalidade a preservação da saúde dos seus munícipes. Com a implantação deste posto artesiano, estaremos evitando a contaminação e, consequentemente, diminuindo os graves problemas da saúde pública. Em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Permite a parte. Na localidade de São José, quando eu era secretário, foi feito 2 poços. O primeiro foi feito na residência do senhor Fernando Passo, o qual ia destinar água para o pessoal da colônia São José. Houve uma reunião lá, houve uma discussão entre moradores que não se dava. E aí eu fiz um acerto com o Fernando. E esse poço que ele tinha feito dentro da propriedade dele, ele assumiu e mais 4 moradores e pagaram esse poço. E nós fizemos outro poço artesiano na igreja para a comunidade. Deixamos lá para 30 bicos de água, de extensão, para sair. Uma caixa de 5.000 litros, acho que na época quem estava na inauguração, Jair Brunhago, Castilho, não sei mais pessoal aí. E então tem essa caixa com 5.000 litros e tem aproximadamente 18, 19 famílias só usando. Então ela comporta ainda mais, nesse mesmo poço, ela comporta aí aproximadamente mais 12 famílias. E é questão de puxar só a água, né? O primeiro poço foi, nós fizemos ali, eu estava acompanhando, com 8 metros já pegou água, mandei eles parar, fizemos na parte de cima, e atingiu 54 metros, e dá 2.554 litros por hora de água nesse poço. E esse foi o primeiro, na São José. Daí já tinha sido construído, também na gestão do prefeito Uso, o segundo poço, o terceiro, porque daí contou com o do Fernando, o terceiro poço no colégio Manuel Ribas, que além de atender o colégio, atende a população inteira lá depois do São José. E o quarto poço artesiano nós fizemos também no Rio Vermelho, na Aparecida, que esse poço está pronto e foi feita uma determinação que nós fazíamos o poço, colocava a luz e que os moradores puxariam a água. Então ainda tem moradores que não tem porque o morador não puxou. O acerto combinado na época foi que a prefeitura fazia pela Secretaria da Agricultura o poço, colocava a luz, a família Portela forneceu o local e o posto está à disposição da população. Então, o Daldinho poderia dar mais alguma explicação, né, Daldinho? Pode usar a parte. Uma parte, então. Na verdade, essa solicitação, na verdade, como falei, a gente não sabe bem onde que é os poços artesianos que foram feitos, mas esse seria ali próximo àquele frigorífico de abate de aves que tem ali. Mas certo? ali então, o que acontece? A família da dona Miquelina, seu João, o nome do rapaz lá, que me fez essa solicitação junto com todos os moradores da vizinhança ali. Eu não sei se é por falta da chuva, né? Que deve ter tá com alguma dificuldade de água, porque na verdade a comunidade lá está com um problema de água. Sabe? Podem verificar lá que a comunidade está com um problema de água lá. Eu não sei, o senhor falou ali que tinha mais, daria para
para aproveitar mais 12 famílias, né? É, porque você coloca, no caso, porque as casas no interior é complicado, é uma aqui, outra lá. Então o que nós nós fizemos o quê? Você puxa uma linha só e depois quando chega perto das casas você faz um T e vai para as casas. Entende? Então acho que é questão só de puxar a rede, sabe? A rede está liberado, aquilo lá é do município, o município que é do município é dos munícipes, o posto está lá à disposição, tem lugar. A única coisa lá é que a igreja é usada a luz da igreja e no fim do mês, quando chega a conta de luz lá, é dividido, mas dá R$2, R$3 para cada morador. É o único custo que eles têm. Mas está montado, foi feito 4 metros de altura já para dar caída para ir toda a região. E é questão só de pegada do próprio poço lá, que não faltou mais água. Inclusive, esses tempos que eu passei lá, falei com o seu Costec, que é o que cuida da igreja, e ainda ele veio lá me agradecer e dizer que eles não tinham água daí no cemitério, daí na igreja, daí nada lá. E hoje está faltando poço artesiano em outros lugares aí que a gente sabe que estava na programação, que às vezes é de mais emergência do que esse aí, se eles usassem água. Porque lá no São José, realmente, a falta de água era grande lá no São José. O pessoal lá não tinha na igreja, quando era finados, o pessoal ia de fora no cemitério, também não tinha que puxar a água para lavar a sepultura de longe. E hoje tem como colocar. E temos um problema sério também, onde nós estamos fazendo poço artesiano, porque tem aqueles espertos que usam a água do poço artesiano nos tanques, né? Então, essa história de poço artesiano é bem complicada e tem que ter um presidente lá da localidade que não seja frouxo, né? Que encare para não deixar, porque senão as águas dos poços artesianos, que é do município, que é para as pessoas beber, para não faltar, acaba parando os tanques. Inclusive, esses dias atrás também me chegou 2 reclamações sobre o poço artesiano. Isso aí deveríamos pedir ao secretário da Agricultura que fosse verificar o que está acontecendo. Uma no São Domingos e outra aqui na Vila Zumira, né? Eu estava falando com o Paulo está me falando da dificuldade que só ele que está vendo esse negócio, está correndo atrás de... Tem cara que vai lá, tira a mangueira, tá um maior rolo do mundo isso aí, sabe? E lá no São Domingos também, esses dias atrás chegaram aqui na Câmara, né? Fazer uma reclamação sobre o poço artesiano do São Domingos. Eu na verdade fiquei de lá e infelizmente não tive tempo, foi recentemente que vieram aqui, né? Até vou dar uma passadinha lá. Na Vila Zumira, na época que eu era secretário, a caixa era de 500 litros. Aí começava a faltar água e nós fomos lá, verifiquemos o local, lá tem água à vontade. Nós mudamos, coloquemos uma caixa de 5.000 litros e lá não tem problema nenhum. Ali, eu acho que ali o problema com moradores. Com moradores, ali, pelo que eu entendi. O problema do interior é assim, você faz, às vezes passa a mangueira no fundo da casa daquele colono, mas ele não se dá com o vizinho de trás, o vizinho tem que trazer tudo lá. É a mesma coisa que se brincar com criança. Eles fazem coisas que você não acredita. Entende? É questão de uma máquina. Quando a máquina para lá, se você fizer a entrada de um dos colonos e não fizer do outro, ele está vindo na prefeitura e fala que o secretário não presta. Mas lá, muitas vezes está fechado o portão, está com chave. Então tem essas coisas. Mas eu acho que ali, Daldinho, provavelmente, questão só de pegar uma rede de lá e trazer até ali, perto da igreja dos ucranianos, né? Isso. Então daria para nós fazer o seguinte, então, pedir ao secretário de Agricultura que verificasse a posição desses 3 poços artesianos para ver o que está acontecendo e tomasse a devida providência, então, né? Eu acho que seria o mais cabível. Sim. Estou retirando e fazendo uma modificação. Ok. Colocamos em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Monções. Número 9, 2009. Do vereador Ricardo Adriano Sass. Um voto de aplausos parabenizando a Uniguaçu pela inauguração da fazenda experimental localizada na colônia Jacu. Cerimônia esta ocorrida no dia 2 de abril, às 10 horas. Com este novo empreendimento, a Uniguaçu passa a oferecer uma área adequada aos acadêmicos dos cursos de agronomia e veterinária,
para a realização de seus trabalhos científicos. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Moisés. Eu só queria esclarecer aí uns detalhes aí. Eu e o presidente Ricardo, mais o assessor jurídico, estivemos no Tribunal de Contas entregando as contas dos vereadores do ano passado. O assessor esteve em outros gabinetes lá também vendo os papéis que interessavam a Câmara aí. E daí queria agradecer o deputado, tivemos na Câmara dos Deputados lá, eu queria agradecer o deputado Antônio Martins Anibelli, que reuniu o Anibelli, o Pedro Ivo e o Cury, agendando essa ida que era para o prefeito ir amanhã a Curitiba, da qual eu e o Saz eu discuti com eles, pedimos lá para eles, que eu queria um apoio ali naquela alargamento da estrada ali que liga a ponte do Misto Caramela para a Transbrasiliana. Então eles iam chamar o prefeito, mas como o governador teve que viajar, adiaram. E outro é o colégio, aquele, como é que era, Ricardo? Que ele quer dar aí para a região um colégio profissionalizante. É regional isso aí que eles querem dar. Então eles se reuniram os três, disseram que iam marcar com o governador para o prefeito ir lá, mais o Ricardo, alguns vereadores que o Ricardo convidasse para discutir esses dois assuntos aí, mais alguma coisa que o prefeito levasse. Mas principalmente o requerimento que eu, a Maria, o Daldim fizemos ali do alargamento, que já tem outros requerimentos de outros anos também dos vereadores anteriores aí para dar início ou tentar alargar aquela estrada, fazer passeio e fazer acostamento. Era isso que eu tinha que falar. Com a palavra, a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes. Queria me reportar, então, a colocação do nosso secretário, vereador Moisés Benassi, quando coloca que parece que numa amplitude maior, numa cultura um pouquinho mais elevada, os nossos deputados conversam de igual para igual e discutem os problemas da nossa região, aparentemente independente de cor partidária. Eu acho que isso deveria ser, então, levado em consideração por cada um de nós aqui presente. E dizer também que eu sou Maria, nunca fui caroneira. Talvez estejam me confundindo com alguns outros nomes. Eu não me coloquei em momento nenhum contrário ao requerimento discutido quando, então, fui chamada de caroneira. Em momento nenhum eu me coloquei contrária a a atitude deste ou daquele vereador, ou deste e daquele deputado. Me parece que, quando a gente olha no espelho e não se enxerga, a gente acaba dando sinônimos às outras pessoas que talvez sejam cabíveis a nós mesmos. Eu me considero, senhoras e senhores, inexperiente. Admito e agradeço à população pela paciência que tem tido comigo. Mas eu acredito, como a cada um dos senhores eu devo respeito e assim eu faço, assim eu gostaria de ser tratada nesta casa, com respeito. Nunca fui caroneira. Minha vida é pautada na honestidade e no bom caráter. Eu tenho moral para falar isso. Desculpe se estou desabafando, mas caroneira eu nunca fui. Tanto que, quando solicitei a inclusão, eu solicitei a inclusão dos 10 edis, e não o meu nome. E seria louvável, da parte do nobre edil, se assim tivesse aceito, porque chamou a todos de caroneiro, diretamente a mim, mas eu pedi em nome de todos. Queria aproveitar também e parabenizar o vereador Pires. Os projetos do senhor, enquanto ocupou a pasta de secretário da Agricultura,
e eu tenho assim um leve entendimento e uma relação razoável com o pessoal do interior, o quanto eles são gratos pelos projetos. Porque todos dizem que a água é fonte de vida, e o senhor levou isso para eles. Então a gente fica assim, independente das nossas cores partidárias, vereador. Sabe, não é isso que eu considero. O senhor mesmo tem dito que o que é bom para esta Casa de Leis é bom para a população. Nós temos que ser, pelo menos, coerentes no que falamos. E dizer também que quando o senhor veio ao apoio desta vereadora que vos fala, com relação a casos de sessões anteriores, a gente não obteve uma resposta ainda, mas eu estou buscando. E agradecer, então, o apoio que Vossa Excelência tem dado a essa vereadora. Agradecer a todos os vereadores que me têm tratado com respeito, uma vez de eu ser a única mulher da casa. A todos os outros, menos ao que se dirigiu a mim hoje, me chamando de caroneira, porque também ele sabe que eu não sou. O meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pires. Eu quero retratar o que o Benassi falou, o vereador Benassi. O alagamento é nada mais, nada menos do que o acostamento daquela via ali da ponte até a BR-153. Olha, eu torço que saia, espero que dê certo, porque nós já perdimos ali muitas vidas ali, e as vidas que é perdida ali, de quem que é? É daqueles que trabalham na região, da dona Mercedes, e que vêm de bicicleta, de a pé, que geralmente são acolhidos ali por um caminhão. Temos o GR ali que sai muita carreta e entra, inclusive com areia. E a gente mesmo que é motorista, quando secretário, quase todo dia eu passava ali, é bastante perigoso. E foi um requerimento muito bom de vocês, então de parabéns. E olha, seja quem for que traga, é bom para a União da Vitória, é bom para nós. Porque se tiver o acostamento ali, provavelmente vai evitar as mortes que vinham ocorrendo, assim como o perigo que tem para você passar ali. E é realmente uma rodovia muito movimentada aquela ali, porque geralmente quem vai e mora em Cruz Machado, a saída é ali. Quem vai à região do São Domingos, a saída é ali. E também estamos torcendo com que os deputados que vocês citaram que façam, isso aí a gente está torcendo, assim como estamos torcendo também que seja liberado imediatamente o pedido do deputado Ayrton Rovera, que saia ali o trevo, que liga também para Cruz Machado. Se sair o trevo e se sair o acostamento que vocês pediram ali, está ótimo. Fica bom para a população e acaba o risco e os acidentes. Parabéns, obrigado. Com a palavra, o vereador Daldinho. Nós estamos enfrentando um problema muito sério aqui na Vitória. Só essa semana foram mais de 8 pessoas que nos procuraram aqui na Câmara Municipal para contar eu chamo assim de uma barbaridade que está acontecendo sobre perícia médica aqui no INSS. Existe um médico de Ponta Grossa chamado Sebastião dos Santos Filho. Esse é o perito que está vindo de União da Vitória fazer as perícias aqui. E chegou casos incríveis. Pessoas com muleta, que chegam lá com muleta, que estão com fratura, e as pessoas recebem alta. Teve uma senhora com um tumor na cabeça, está com câncer no cérebro, recebeu alta. São 8 casos desses. Então eu acho assim que esse cara ele deve ter se formado numa escola veterinária, ou foi paciente de algum veterinário, porque está tratando, além disso, está tratando o povo aqui como animal. Eu fiquei sabendo até que ele se diz para alguns que ele é da Polícia Federal. Então acho que seria interessante que nós fizéssemos esse levantamento, verificássemos o que realmente está acontecendo e, se fosse possível, chamarmos aqui a chefia do INSS para vir dar explicações sobre o que está acontecendo aqui na Vitória. Eu acho que nós temos médicos peritos, médicos daqui, que conhecem a população
que sabem quem são as pessoas, como estão e as pessoas que realmente estão com esses problemas de saúde. Só hoje veio 2 aqui. Foi sexta, né, vereador Maria? Sexta-feira veio mais 2 ou 3. Então é um absurdo o que está acontecendo. Eu acho que chegou um ponto assim que nós deveríamos realmente chamar a chefia do INSS aqui para vir dar explicações sobre o que está acontecendo. Mais de 50 pessoas receberam alta. E pessoas que nem eu falei. Ele chega lá, ele faz um interrogatório, ele quer saber se o cara tem carro, que cor que é o carro, que ano que é o carro, pede a carteira do motor. E teve um caso que o cara estava encostado com problema de saúde, e o cara é motorista. Ele pediu a carteira do motorista, mandou para o Detran pedindo o cancelamento da carteira e mandou o cara trabalhar. Então não dá para entender nada. É um abuso. O que está acontecendo em Ilha da Vitória é um abuso. Então seria essa a minha colocação. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 13 de abril de 2009 em horário regimental. Senhores, obrigado e boa noite.